Bem-vindo, bem-vinda à nossa aula sobre testes de membrana plasmática e suas especializações. Teremos testes aqui para você acompanhar, ver como já foram cobrados em diferentes vestibulares, para você ter acesso à nossa lista completa e praticar os outros testes com gabarito. Também para você ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp com Tira Dúvidas direta com o sócio, você precisa ser membro do nosso canal. Então seja membro, apoie o nosso projeto, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações para que as nossas próximas aulas cheguem mais rápido para você atingir esse objetivo estudantil. Questão sobre membrana importante. Nem sempre ela aparece no vestibular isolada, assim, sobre a membrana plasmática ou no Enem ou outras provas que você vai fazer na escola. Mas é bom a gente ter um conhecimento sobre ela porque ela vai influenciar na seleção de substâncias que vão entrar e sair, passagem, entre outras funções. Então, teste de número 1 para vocês. A membrana plasmática é uma estrutura importante na delimitação dos limites celulares. Os fosfolipídios que compõem a membrana plasmática possuem uma estrutura característica que, além de delimitar o espaço celular, também é fundamental para determinar a permeabilidade seletiva a diferentes substâncias químicas. Em relação à membrana plasmática e sua característica de permeabilidade seletiva, é correto afirmar que: letra A, ela se refere à capacidade de ser permeável aos íons, mas não permitir a passagem de gases. B, as moléculas de fosfolipídio são hidrofílicas, ou seja, pouco solúveis na água, o que faz ser impermeável à água. C, os fosfolipídios são moléculas polares, ou seja, solúveis na água, permitindo que a água atravesse livremente em todas as suas células do corpo humano. D, ela possui a característica de deixar passar substâncias grandes, como a glicose, sem a necessidade de um transportador específico. E, as moléculas de fosfolipídio são anfipáticas, ou seja, apresentam na mesma molécula uma porção hidrofóbica e uma porção hidrofílica. Então vamos lá. Geralmente quando a gente olha para a membrana, a gente vai pensar função permeabilidade seletiva, que era a capacidade de selecionar aquilo que pode atravessá-la, ou seja, passar através da estrutura da membrana. O modelo mais aceito de membrana é o de mosaico fluido de Singer e Nicholson, que você tem fosfolipídios e entre fosfolipídios as proteínas, e as substâncias podem passar entre os fosfolipídios ou através de proteínas. Então a letra A se refere à capacidade de ser permeável ao íon, mas não permite a passagem de gases. Isso é falso, porque os gases são moléculas pequenas e passam facilmente entre os fosfolipídios. Então gases, moléculas pequenas, passam facilmente entre os fosfolipídios, por isso a falsa alternativa A. Letra B. As moléculas de fosfolipídio são hidrofílicas, ou seja, pouco solúveis em água. Geralmente, quando nós olhamos para o fosfolipídio, tem uma região polar e uma região apolar. Então, essa cabecinha é a região polar ou hidrofílica, amiga da água, e essa região é apolar ou hidrofóbica, que tem a aversão à água. Então, lembra que as cabecinhas ficam aqui em contato com os meios aquosos. Pode ser para fora da célula ou para dentro da célula. Mas ele é anfifílico ou anfipático, tem uma região polar e uma região apolar, então é falso. Na letra C, os fosfolipídios são moléculas polares, ou seja, solúveis em água. O fosfolipídio tem uma região polar e uma região apolar, então ele foi no detalhe da composição do fosfolipídio da membrana plasmática. Então, também a alternativa é equivocada. D de dado. Ela possui a capacidade de deixar passar substâncias grandes como a glicose sem a necessidade de um transportador? Isso é falso, porque você tem uma organização, moléculas como glicose, aminoácidos que são maiores estruturalmente, então o peso molecular, a solubilidade da substância, elas interferem na capacidade de passagem. Então isso é falso. Eu preciso de proteínas, lembra? Proteínas carreadoras ou carregadoras, que pegavam glicose, aminoácidos e executavam o transporte. Sobrou a letra E de escola. Ela nos fala que as moléculas de fosfolipídio são anfipáticas ou anfifílicas. Então ela tem uma região polar apolar. Isso facilita essa organização química estrutural da membrana para ela cumprir o papel de permeabilidade seletiva. Então, letra E de escola, alternativa correta. Na questão 2 tem um esqueminha de desenho, então vamos para ela.
Número 2. Singer e Nicholson, em 1972, propuseram um modelo de membrana de estrutura da membrana plasmática aceita atualmente, denominado de mosaico fluido. Observe o esquema representativo desse modelo e em seguida analise as proposições abaixo. Então tem lá o número 1, número 2 e o número 3. Em 1 estão indicadas moléculas proteicas fixas que atuam como elementos estruturais, compondo o citoesqueleto. 2. Em 3 está representado um fosfolipídio, molécula que apresenta uma cauda hidrofóbica e uma cabeça hidrofílica. A cauda é representada por um fosfato unido a um pequeno grupo polar e a cabeça por um lipídio, glicerol mais ácido graxo. 3. Em 2 está representada a bicamada lipídica, que devido à polaridade das moléculas que constituem, forma sempre compartimentos fechados e, quando qualquer motivo essas membranas são separadas, elas tendem a se unir novamente. 4. Em 1 estão representadas as proteínas globulares, que podem exercer várias funções, como por exemplo o transporte de substâncias através da bicamada lipídica. Captam sinais químicos do meio extra e os transmitem para o meio intra, atuam como enzimas catalisando reações específicas. 5. A permeabilidade seletiva da membrana é uma consequência das características estruturais e funcionais das camadas de fosfolipídios e das proteínas de transportes nelas imersas. Estão corretas apenas as proposições. Vem para cá. Quando nós olhamos para a estrutura da membrana plasmática, uma bicamada de fosfolipídio, entre os fosfolipídios proteínas, e ainda você pode ter os açúcares penduradinhos e voltados para o meio extracelular. Então ele foi bem específico em algumas alternativas. A alternativa 1, estão indicadas moléculas proteicas fixas. Risca o fixo porque as moléculas de proteínas se movimentam. Lembra a ideia de mosaico fluido? Mosaico porque em momentos claros e escuros na técnica de microscopia usada, partezinha clara era de fosfolipídios e a escura das proteínas pela técnica usada pelos cientistas. Elas não são fixas, elas se movimentam entre os fosfolipídios. 2. Em 3 está representado um fosfolipídio. 3 está representado um fosfolipídio. A região da cabecinha é a região polar e é ali que está o fosfato. E na cauda, nessa regiãozinha, é onde está o ácido graxo e o glicerol. Então ele inverteu a citação. Aqui na região do fosfato, região arredondada, é onde você vai ter o fósforo ali na representação de um fosfolipídio. E é ali que você vai ter as cargas elétricas, é ali que você vai ter a região polar. E a região apolar será aqui do ácido graxo e do glicerol. Então a alternativa é equivocada para nossa alegria. No item 3, deixa eu analisar aqui esse item 3, porque ele sumiu para mim. Em 2 está representada a bicamada, que devido à polaridade constitui a forma sempre compartimentos fechados. Então isso é verdade. Se nós olharmos para a organização da membrana, geralmente ela vai estar sempre nessa orientação para você na prova, formando estruturas esféricas, geralmente fechadas. Se você cortar isso aqui, ela se organiza assim e forma. Então essa composição química, essa interação entre esses componentes faz com que a gente tenha essa organização fechada. Isso foi essencial no início da vida, talvez nos meios aquosos, para compartimentar regiões, separar o meio intro do meio extra, moléculas no interior com capacidade autoduplicativa e a formação da vida. Então 3 é verdadeiro. Item 4. Em 1 estão representadas proteínas globulares. Sim, essa proteína pode atravessar toda a membrana, conectar o ambiente externo com o ambiente interno. Então isso está correto. 5. A permeabilidade é uma consequência das características. Perfeito, devido à sua estruturação química, nós teremos a interação, a afinidade com determinadas substâncias químicas, proteínas que atravessam, e essas proteínas têm a capacidade de promover essa função, tá? Então teremos sim essa relação. Quando tem a citação do citoesqueleto, o citoesqueleto é um componente formado por muitos filamentos que estarão no interior da célula e eles podem interagir ou se associar com proteínas da
membrana plasmática, ok? Pode ter uma inserção ali, mas não é o caso aqui. Então tem proteína de membrana para fazer canal, para passar água, para passar sais, para transportar glicose, para transportar aminoácido. Tem proteína da membrana que funciona como enzima e essas enzimas serão importantes para muitas atividades biológicas que geralmente você vai estudar somente no ensino superior. Mas tudo isso é verdade, então ficamos com a letra C de casa na questão de número 2. Questão de número 3. Se nós olharmos para ela, também temos um desenho, um esquema. Tem o número 1 e tem o número 2 como marcação. O esquema representa um modelo de organização de membrana. A respeito dele, assinale a alternativa correta. Letra A. Essa organização é encontrada somente em células eucarióticas. B. A substância apontada em 1 ocupa um local fixo na membrana. C. As membranas que compõem organelas celulares apresentam apenas uma camada de fosfolipídios. D. A seta 2 indica carboidratos que contêm o glicocálix. E. A substância apontada em 1 está envolvida apenas em transporte ativo. Apenas em transporte ativo. Então, vamos lá. Número 1, eu já anotei aqui, é uma proteína. Então, as proteínas intrínsecas atravessam toda a membrana. As proteínas extrínsecas ou periféricas são deslocadas ou estão na periferia. Número 2, ele está mostrando açúcar pendurado, e aí você vai lembrar que isso aqui é o LEC, líquido extracelular, e aqui vai ser o LIC. O glicocálice ou glicocálix sempre tem os seus componentes voltados para o meio extra. Então, bicamada de fosfolipídios, entre eles proteínas, uma organização de membrana. Essa organização é encontrada somente nas células eucarióticas? Falsa. A gente já pode analisar que a organização geral da membrana de uma bicamada de fosfolipídios e de proteínas é comum às células eucarióticas e procarióticas, essa organização geral. Pode variar componentes, tipos de componentes e uma especificidade para cada grupo, mas a organização geral é comum, então falso. Letra B. B. A substância apontada em 1 ocupa um local fixo. Questão de novo falando em proteína e falando em local fixo. E o Enem já cobrou isso de vocês também. Então não é um local fixo, ela se movimenta entre os fosfolipídios. C de casa. As membranas que compõem organelas celulares apresentam apenas uma camada? Falso. Se eu olhar para a mitocôndria, ela tem uma dupla membrana. E se eu cortar a membrana externa, eu vou ver uma bicamada de fosfolipídio. Se eu olhar para o lisossomo, ele é envolto por apenas uma membrana. Se eu cortar e for olhar o lisossomo, lá tem uma bicamada de fosfolipídio. Então, as membranas, tanto membrana plasmática como de organelas ou estruturas internas às células envoltas por membrana, são em bicamada. D de dado. A seta 2 indica carboidratos que compõem o glicocálice. Perfeito. A letra D, correta. Os carboidratos podem se associar a lipídios e aí eles formam os glicolipídios. Podem se associar a proteínas, aí formam glicoproteínas. Mas esses carboidratos estão voltados para esse meio externo. Lembra que o glicocálice ou glicocálix facilita a adesão, facilitam um contato entre as células, facilitam reconhecimento entre as células, serve para lubrificação, então ele vai ter muitas funções ou finalidades. E por que a alternativa E está errada? A substância apontada em 1 está envolvida apenas em transporte ativo. Isso é falso, porque 1 é uma proteína. Essa proteína pode estar associada ao transporte passivo. Também pode estar associada ao transporte ativo, mas não é sempre, ok? Então esse sempre está errado. Lembra da difusão facilitada? Então você tem proteínas que pegam açúcares de um lado, jogam para o outro, aminoácidos, e aí você tem uma proteína chamada permease ou carreadora, e aí você tem uma associação ao transporte passivo e não somente ao ativo. Então é falsa a alternativa. Ficamos com a letra D de dado. Aqui já envolveu estrutura e transporte para você. Questão 4, ela nos fala... Questão 4, cadê você? Questão 4. União Oeste, considerando a existência e integridade da membrana plasmática, são fundamentais para a célula
É correto afirmar que essa estrutura. Letra A. Contém moléculas de lipídios que são incapazes de se deslocarem, não permitindo a passagem de substância entre os meios extra e intra. B. Permite, pelo processo de osmose, a passagem de solutos em direção à maior concentração de suas moléculas. C. Possibilita a célula manter a composição intracelular igual à do meio extra em relação à água e os sais minerais e macromoléculas. D. Para a realização de transporte ativo, proteínas de membrana atuam como bombas de íons, capturando ininterruptamente íons sódio e mantendo igual a concentração dos meios intra e extracelulares. Permite o movimento de fosfolipídios que lhe confere um grande dinamismo, pois deslocam-se continuamente sem perder um contato uns com os outros. Então vem para cá que a UniOeste falou em estrutura e membrana. Vamos justificar as alternativas. Deixa eu só arrumar aqui que a minha tela do computador está mexendo, mas enfim. Membrana é composta por lipídios. Vamos lá. Fosfolipídios e proteínas. Beleza. E aí na letra A ela já fala, contém moléculas de lipídios que são incapazes de se deslocarem. Risca aquele incapaz porque existe o modelo de mosaico fluido. Então a fluidez está associada à movimentação. Esses fosfolipídios, eles contêm ligações aqui laterais, ligações aqui entre um e outro da bicamada, e mesmo que eles estão ligados, eles vão permanecer unidos e vão se movimentando numa galera, tipo dar a mãozinha pro colega na sala de aula, vai dar a mãozinha pro colega na sala de aula e todo mundo se mexendo ali, mas mantém-se um contato. Quando separou, pluf, vai se reunir, que nem eu fiz aqui a separação, e eles vão manter esse contato. Então é falso, tem movimento. Na letra B, permite pelo processo de osmose a passagem de soluto. Eu pedi para você, eu se humilhei aqui na frente, para você lembrar que osmose é o movimento de água. Osmose é o movimento de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Quando a gente fala em concentração, a gente não fala na quantidade de água, a gente fala em quantidade de soluto, que é a substância que vai ser dissolvida. Então, osmose é o movimento do solvente, água, não o soluto. Então, falso. Parcial, letra C. Possibilita a célula manter a composição intra igual à do meio extra. Falso, porque a membrana vai separar. Lembra daqueles sais? O sódio é o principal íon no meio extra, o potássio no meio intra. Então a membrana aí tem uma permeabilidade variável a esses componentes. Falso. D de dado. Para a realização do transporte ativo, proteínas transportam ininterruptamente o sódio, mantendo a mesma concentração, risca a mesma, falso. Sódio em maior quantidade fora das células. Então a bomba joga 3 sódio para fora, 2 potássio para dentro, mantém uma diferença na concentração desses íons nos meios intra e extra. E letra E, permite o movimento. Então a gente vai ter o movimento desses fosfolipídios, mesmo que a gente tenha aquela separação, eles vão manter essa comunicação e você vai ter uma fluidez ou uma íntima movimentação deles na estrutura de membrana. Resposta E de escola. Questão chata porque você tem que ficar eliminando. Então algumas questões podem ser mais difíceis ou mais difíceis. E aí essas questões, obviamente, podem aparecer na sua prova. Então, por isso que eu vou justificando sempre, tá bom? Questão de número 5. Vamos para a região sudeste do nosso país. A membrana plasmática, também conhecida como plasmalema, envolve as células e controla a passagem de substância entre os meios intra e extra. Com relação a essa membrana, assinale a alternativa correta. Letra A. A membrana é composta por lipídios que apresentam uma região polar e uma apolar. A região apolar fica em contato com o meio aquoso do exterior e do interior da célula. B. Os desmossomos encontrados na membrana plasmática de células são poros pelos quais passa o citoplasma e por onde facilita a passagem de substâncias entre as células. Glicídios ligados a proteínas da membrana formam o glicocálice, um canal responsável pela passagem de íons e de pequenas moléculas entre uma célula e outra. D. Proteínas podem estar presentes na bicamada lipídica das membranas e podem ser receptoras hormonais ou transportadoras de substâncias. E. Zônulas ou junções oclusivas são encontradas na membrana de células e têm a função de diminuir a velocidade
de eliminação de substâncias da célula. Vem para cá que o foco foi especialização e também transporte através da membrana na região sudeste, questão da região sudeste do nosso país. Se eu olhar para a letra A membrana é composta por lipídios que apresentam uma região polar e uma região apolar, beleza? Bicamada de fosfolipídio, essa é a região polar, essa é a região apolar. Você já está cansada aí de ouvir o sócio falar isso, ok? Mas aí ele continua. A região apolar fica em contato com o meio aquoso. Não, contato com o meio aquoso, blu. Moléculas de água, porque a água também é uma molécula polar. Então isso é falso. B. Os desmossomos encontrados na membrana são poros. Desmossomo é aquela estrutura que parecia um botãozinho, que você tem várias estruturas proteicas, placas, que prende, que faz adesão. Você pode ter poros nas aquaporinas, proteínas que formam poros. Você pode ter outros canais específicos. Você pode ter plasmodesmos nas células vegetais, que aí torna uma célula contínua a outra e passagem do citoplasma. Mas desmossomo é para adesão. Adesão. Desmossomo faz adesão. Meu computador sumiu de novo. Letra C. Glicídios ligados a proteínas da membrana formam o glicocálice, um canal responsável pela passagem de íons e de pequenas estruturas. O glicocálice, o glicocálix, voltado para o meio extra, serve para reconhecimento, lubrificação, manter contato, proteger, formar uma barreira, mas ele não vai formar um canal para passagem de substância. Então, falso. Proteínas podem estar presentes das membranas e podem ser receptoras hormonais ou transportadoras de substâncias. Ok, geralmente sim, elas estão presentes, elas vão formar poros, elas servem como receptores, como enzimas na própria membrana para degradar a substância. Tem inúmeras funções naquela listagem de funções de proteínas que a gente viu na nossa aula. Então, a alternativa D é uma alternativa correta. E zônulas ou junções oclusivas são encontradas na membrana de células. Tem a função de diminuir a velocidade e de eliminação de substâncias. As zônulas oclusivas, elas tinham proteínas ou ocludinas, proteínas chamadas de ocludinas, e está aqui. E essa zônula impedia a passagem de substância entre uma célula e outra. Então a zônula de oclusão estava aqui, o desmossomo estava aqui promovendo adesão. Então não tem essa função, o que ele cita na letra E de escola, ok? 5 testes na nossa lista, nós temos mais 10 para vocês praticarem com o gabarito. Qualquer dúvida, grupo do WhatsApp, o sócio tira a sua dúvida, orienta você. Lembrando que para o acesso ao PDF e também a esse grupo, os membros do nosso canal. Então seja membro, apoie o nosso projeto. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, sua dúvida e o mais rápido o sócio responde você. Bons estudos e abração para todos!